Ao longo do século XIX, sabemos que as mulheres já estavam presentes em diferentes espaços, desempenhando diferentes funções, inclusive concomitantes. Eram professoras, diretoras, escritoras, produtoras de livros e materiais didáticos, jornalistas, editoras, artistas, comerciantes, enfermeiras. Além da escola, a imprensa era um outro lugar onde poderíamos localizar experiências de muitas dessas mulheres, sobretudo mulheres brancas, livres ou libertas. Neste documentário, iremos abordar 2 temas que estão presentes nos impressos do século XIX na Paraíba. O primeiro tema diz respeito à questão do feminino como objeto de debate político, dividindo a opinião pública da época. Por um lado, houve argumentos que enalteciam os feitos das mulheres, celebrando suas obras literárias ou suas lutas políticas. Por outro lado, criticavam as mulheres que rompiam as barreiras dos espaços privados e se lançavam nos espaços públicos. O segundo tema refere-se às trajetórias femininas, sendo possível identificar nos impressos essas personagens que viveram e atuaram nos espaços públicos da cidade. O tema das mulheres nos jornais do século XIX na Paraíba ainda é pouco explorado pelas pesquisas acadêmicas na história da educação. A grande questão é que muitas dessas mulheres escreviam seus artigos nos jornais ou revistas sem assinarem seus próprios nomes, mas com pseudônimos ou assinaturas abreviadas por letras iniciais, o que impede a identificação clara de muitas delas. Isso acontecia no Brasil inteiro. A nossa hipótese é que se tratava de uma tática utilizada para preservar as identidades ou mesmo uma estratégia para terem seus textos aceitos pelos editoriais da época. Sem uma identificação de gênero nas autorias, poderia ser mais facilmente aceito pelos editoriais do período. Nos impressos paraibanos, em especial na década de 1880, havia um conjunto de periódicos que pretendiam orientar e formar determinadas perspectivas de feminilidade e gênero, alguns com notas conservadoras, outros com notas mais progressistas. Conseguimos mapear 3 temas direcionados para as mulheres. Educação feminina era um desses. O jornal O Conservador de 1875 denunciava a precariedade do ensino para as meninas na província. Literatura feminina era outro. O jornal Gazeta da Paraíba de 1889 publicava a coluna Mulheres Célebres, apresentando para leitores e leitoras personagens como Maria Edgeworth, escritora inglesa, autora da coleção Contos Populares e Contos da Vida Elegante, e Antonieta Corrêa, escritora francesa que publicou um livro em 1843 intitulado Poesias e morreu em 1847, prestes a publicar seu segundo livro. Desses, ainda identificamos o tema referente à emancipação política das mulheres. O jornal A União, de 1896 e 1899, é um exemplo significativo desses impressos, pois publicava matérias criticando e enaltecendo os feitos políticos das mulheres, por meio das matérias Vereadoras de Saia e Administração Deplorável. A experiência de mulheres políticas nos Estados Unidos desqualificam mulheres por causa do gênero. Já em outra edição, louvavam personagens como Olímpia de Gouges, jornalista que teria sido a fundadora da primeira organização feminista, a Sociedade Secreta Feminina, e foi presa em 1793, um perfeito exemplar da mulher emancipada. Como podemos perceber, muitas mulheres protagonizaram papéis de relevância na condução da sociedade, inquietando-se com os limites impostos, demandando, construindo e lutando por novas emancipações possíveis. Ainda nos jornais, conseguimos identificar personagens importantes na cidade da Paraíba que atuaram e protagonizaram os espaços públicos. Exemplos dessas trajetórias importantes estão relacionadas à primeira tipografia daqui da Paraíba, na qual se registra a presença de mulheres na sua gestão, produção e edição da década de 1860. E são mulheres negras que ocupavam esse lugar. Trata-se das irmãs Calecina Rodrigues da Costa e Elísia Rodrigues da Costa. Calecina nasceu em 22 de março de 1847, na capital. Nasceu escravizada, pois sua mãe era também uma mulher negra escravizada, mas foi alforriada no dia seguinte ao seu nascimento. Como filha de um proprietário de uma importante tipografia, após a morte de seu pai, ela herdou os negócios impressos e passou a atuar como gestora, editora
e compositora de vários jornais e na publicação de livros ao longo de cerca de 30 anos, entre as décadas de 1860 a 1890. Essa trajetória é de uma mulher parda, nordestina, filha de escravizada, nascida escravizada, filha natural não legítima e que se destaca socialmente na segunda metade do século XIX pela sua formação e atuação na administração de uma tipografia, produção de impressos e relação de um jornal de circulação diária. Elísia, sua irmã, nasceu em 1850 e também atuou ao lado de Calecina em tarefas referentes à edição e produção dos textos para os jornais e produção de livros. Sabe-se que, de algum modo, Calecina e Elísia foram alfabetizadas e pertenciam a restrito número de pessoas letradas na província da Paraíba, naquele contexto. Haja visto o trabalho que realizavam tanto na gestão da tipografia, quanto em tarefas como a de composição, produção e impressão de artigos nos impressos. E sobre mulheres que publicaram e assinaram nos jornais paraibanos textos de sua autoria, ou mesmo livros, temos notícias de poucas delas ainda no século XIX. Uma delas é Carmen Freire, a baronesa de Mamanguape, uma importante protagonista do mercado editorial impresso, da vida intelectual e literária da Paraíba do Norte e do Brasil. Fluminense de nascimento, foi aqui que ela se destacou na produção e publicação dos seus escritos. No Jornal da Paraíba, publicou o soneto Noiva Morta, de 1889, e no jornal Gazeta da Paraíba, na coluna Um Soneto por Dia, ela publicou Finge, de 1890. Seu primeiro livro, intitulado Visões e Sombras, foi publicado em 1891. É importante mencionar a atuação de Catarina Moura, Olivina Oliva, Analice Caldas e Eudésia Vieira no cenário educacional, cultural e político da Paraíba. Essas mulheres nasceram nas últimas décadas do século XIX e tiveram grande articulação na imprensa do século XX. Catarina Moura, outro nome no cenário feminino paraibano, nasceu em 1882. Sua atuação começa a ser registrada ainda na juventude, no início do século XX. Em 1902, formou-se pela Escola Normal Oficial do Estado, atuando como professora pública das primeiras letras na capital paraibana. No ano de 1908, se matriculou na Faculdade de Direito do Recife, obtendo o diploma de bacharel no ano de 1912. Em 1913, proferiu a conferência intitulada O Direito das Mulheres no Teatro Santa Rosa. Sua fala ainda foi publicada posteriormente pelos jornais A Imprensa e A União. Olivina Oliva nasceu em 1886. No ano de 1904, diplomou-se pela Escola Normal, exercendo o magistério por mais de 50 anos. Ela atuou como professora da Escola Normal, do Grupo Escolar Modelo, que ficava anexo à Escola Normal, do Grupo Escolar Tomás Mindelo e do Liceu Paraibano. Ela colaborou com a imprensa local, escrevendo no jornal A União, na Revista Nova, entre outros. Em 1960, ela também foi assessora do Ministério da Educação e da Cultura no Rio de Janeiro. Analice Caldas nasceu em 1991. Em 1911, se diplomou na Escola Normal da capital e atuou como professora, mas foi como colaboradora em jornais e revistas que seu nome ganhou destaque. Ela escreveu no jornal O Educador, pertencente à Associação dos Professores Primários da Paraíba, uma coluna intitulada De Leve, em defesa do movimento feminista. Analice Caldas afirmava que não bastava ser entusiasta do movimento, era preciso tornar-se uma feminista, abordando o tema de maneira ousada e afirmativa. Muitas das ideias defendidas por ela já estavam presentes na conferência de Catarina Moura. Analice Caldas acreditava no movimento feminista ponderado, racional e nacionalista. Suas ideias também ecoaram na Associação Paraibana pelo Progresso Feminino, fundada por ela, Olivina Oliva e outras contemporâneas. A Associação Paraibana pelo Progresso Feminino teve apoio do governo local e suas ações foram divulgadas pelo Jornal Oficial União por meio da seção Página Feminina. Eudésia Vieira nasceu em 1895.
e teve sua trajetória marcada pela abertura do movimento feminista do século XX. Apesar de rejeitar tal jargão em seus discursos, era considerado um expoente feminista pelos seus pares intelectuais, que a reconheciam como um exemplo feminista no Estado. Diplomada também pela Escola Normal, atuou como professora e, em 1922, quando escreveu seu primeiro livro didático, Pontos de História do Brasil, foi aceita como a primeira mulher sócia do Instituto Histórico Geográfico da Paraíba. A participação das mulheres nessa instituição não se restringiu à sua contribuição, mas foi apenas uma década mais tarde que Analice Caldas e Olivina Oliva também ingressaram como sócias. Eudésia Vieira ainda escreveu um outro livro didático em 1955, Terras Tabajaras, e colaborou nos jornais A União, na revista Era Nova, no jornal O Educador, no jornal A Imprensa, entre outros. Foi também a primeira mulher paraibana a obter o título de doutora em medicina pela Faculdade de Medicina de Recife, em 1934, exercendo a profissão de médica e educadora ao longo da vida. É possível dizer que Catarina Moura, Olivina Oliva, Analice Caldas e Eudésia Vieira se inserem na tradição de mulheres formadas na escola normal, mas que vão ter, por meio da educação e da profissão docente, uma ascensão na vida pública, atuando como intelectuais mediadoras das causas feministas na imprensa do século XX, defendendo que a superação da inferioridade feminina só aconteceria mediante a educação escolar e social. Alguns estudos indicam que um dos primeiros manifestos assinados por mulheres com conteúdo e manifestação política foi publicado em 1823, logo após a independência brasileira, justamente por mulheres da Paraíba do Norte. O periódico Sentinela da Liberdade foi criado por Cipriano Barata em 1823, no Recife. Nesse impresso, no seu primeiro ano de circulação, podemos localizar a existência de edição em que cartas assinadas por mulheres da Paraíba do Norte foram publicadas. A primeira foi divulgada em 11 de julho de 1823, na edição 032, com a assinatura de Leocádia de Melo Munins. Ilustríssimo Senhor Cipriano José Barata de Almeida, Paraíba do Norte, 11 de julho de 1823. O meu coração vive continuamente alegre só por ler os papéis que Vossa Senhoria tão doutamente nos ensina a amar a pátria e usarmos do nosso direito nacional, excomungando o corcundismo e despotismo. E por isto lhe rogo, haja-me de ter por assinante nos seus folhetos, pagando eu o que for do costume, cujo produto deve Vossa Senhoria mandar buscar quando muito quiser, ou em casa de meu irmão Trajano Antônio Gonçalves de Medeiros, ou de meu tio Tenente-Coronel, comandante da tropa do batalhão desta cidade, que tem o mesmo nome de meu irmão. Toda a Paraíba exulta em glória de ter um defensor da nação tal como Vossa Senhoria, e continue na tarefa de seus impressos. E insira esta carta na primeira folha que escrever para o público saber, que toda a cidade da Paraíba estima, ama, venera a Vossa Senhoria. E eu, como sua criada, Leocádia de Melo Munins. Na edição 039 de 17 de agosto, uma segunda carta é publicada com a assinatura de 100 mulheres. Em nenhuma das cartas elas expunham claramente uma reivindicação do direito de voto ou participação efetiva na vida política da nação recém-nascida após a emancipação da metrópole, mas queriam se posicionar com igualdade em relação aos homens em função do seu patriotismo e da luta pela liberdade. As heroínas do Brejo da Areia, como se identificaram as paraibanas, diziam conhecer seus inalienáveis direitos e resolutas a defender sua liberdade, e que estavam movidas, ao mesmo tempo do santo entusiasmo do amor da pátria, ao mesmo tempo registravam que nós, posto que conheçamos a fraqueza do nosso sexo, contudo não cedemos nem em valor, nem em patriotismo ao mais intrépido e guerreiro cidadão, pois estamos na firme resolução, se preciso for, de unidas aos nossos esposos, pais, filhos e irmãos, lançarmos mão das armas e fazermos a mais cruenta guerra aos acérrimos sectários do nefando despotismo,
Pedimos, pois, a Vossa Excelência que, continuando a progredir em sua tarefa, queira fazer ver aos povos deste nascente e venturoso império. Sobre a mesma temática da independência nacional, também temos registro de outra participação feminina na imprensa paraibana no ano de 1849. O jornal publicado na província da Paraíba, intitulado O Reformista, lançou um artigo com narrativa bastante crítica acerca da independência brasileira, assinado pela criolinha, de nome Felipa, publicado na seção Correspondência, que aparecia com certa recorrência nas suas edições. O texto continha um tom bastante ácido acerca das festividades que corresponderam em comemoração ao aniversário de emancipação naquele mês de setembro na capital da Paraíba do Norte. Senhores redatores, tendo a ordem número 4 saído com seu salve ao dia aniversário da nossa independência, não posso também deixar de fazer ao mundo inteiro o espalhafato militar que houve nesse dia memorável na cidade da Paraíba do Norte. Posto que seja mulher, também me ufano de ser dar ordem, não obstante ter a minha cabeça em desordem. Fiz parte da grande parada com minha cruz na mão, que tanto abrilhantou a pomposa marcha da Guarda Nacional. Eu vi que os espectadores estavam pasmados, o povo vive e desassombrado. Viu-se com espanto que no dia 7 de 7 horas o lago de passeios se cobriu de gente, batalhões. Quem precisasse de óculos diria que houve uma lúcida e nunca vista parada na Paraíba. Nada direi do cortejo nem tampouco do chapalaciano, porque não tive a honra de ser para isso convidada. Pela impressão dessas linhas, muito lhe agradecerá a sua humilde criolinha, Felipa. O jornal se dispôs a fazer circular essa correspondência com seu discurso ácido e crítico que pretendia minimizar o papel educativo das festividades na rua e a pouca adesão popular, destacando a quantidade de pessoas e militares no desfile cívico. Mas é fato também a existência dessas celebrações públicas na Paraíba do Norte, sendo este o registro mais antigo, e essas festividades foram muito comuns em diversas regiões, assim como na capital do Império ao longo do século XIX, como apontam os estudos. Você já tinha ouvido falar o nome de alguma dessas mulheres que aqui conhecemos? Pois é, a nossa história, a nossa experiência escolar tem como tradição ressaltar grandes nomes masculinos da política, da sociedade, da cultura, da educação, enquanto muitas mulheres têm seus nomes e suas autorias esquecidas, silenciadas. Por isso, saudamos como importantíssima a Lei do número 14.986, de 25 de setembro de 2024, que torna obrigatório o ensino sobre as contribuições de mulheres no currículo da educação básica em escolas públicas e privadas.